E aí galera, beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido a última aula que eu coloquei, né? Mostrando então na prática essa ideia dos motivos, como que o Bach pegou então de 5 notas. Se você não assistiu, assiste esse vídeo que tá muito legal. Foi o último que eu coloquei. Então, bem bacana mesmo. E aí o Bach, né, mostrei na prática como que ele pega essa ideia de um simples motivo e transforma numa música enorme, né? E como eu já tô falando pra vocês, dando uns spoilers, do dia 29 agora de maio ao dia 1 de junho, já, meu, tira tudo que você tenha de compromisso e deixa isso na sua agenda, que vão ser 4 dias que a gente vai ficar juntos, né? Então a gente vai ter lives pelo YouTube, lives pelo Zoom também. Eu não tinha falado isso pra vocês ainda. Então a gente vai ter encontros ao vivo, de verdade, pelo Zoom, pra gente conseguir. Então você abre a câmera, faz perguntas pra mim, né? Você pode, eu vou passar desafios práticos, porque eu vou, como é que vai ser? Eu vou ensinar todas essas coisas que eu tô falando aqui nesses vídeos, vou ensinar essas ferramentas, conceitos, mas muito mais aprofundado, com aulas grandes mesmo, né? Então já reserva aí, como eu disse, as noites do dia 29 de maio ao dia 1 de junho, já não marca mais nada de noite, porque então, além de eu me ensinar essas coisas, eu vou passar desafios práticos, como eu disse, para vocês conseguirem compor uma música do zero e depois utilizar para toda a vida de vocês, né? Não é uma coisa que, só nessa música vocês vão conseguir fazer isso. Na verdade, eu passo conceitos concretos mesmo, que nem eu tô passando aqui para vocês, não é coisinha só para chamar atenção, assim, nada. Né? São coisas. Quem me conhece, meus alunos da mentoria, do meu curso online também, sabem que eu sempre passo tudo para a pessoa ficar realmente estruturada na música. E já esses 4 dias é uma grande evolução. Então, se você quer realmente, sabe, seguir seu sonho de ser compositor, trabalhar com isso, já guarda aí esses 4 dias que vai ser totalmente gratuitas essas aulas, né, esses encontros, e você vai realmente evoluir, eu garanto para você, beleza? Então hoje eu quero conversar um pouquinho, como eu disse, um pouco menos, técnico, poderia dizer, do que a última aula. Que foi essa aula que eu mostrei como o Bach, né, fiz uma análise da música do Bach, tal, mostrei como que ele usou as técnicas de composição para transformar uma simples ideia numa música enorme assim. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre arquétipos, galera. Então isso é um pouco mais filosófico mesmo, uma coisa mais conceitual sobre a música, mas é muito importante vocês entenderem, porque é isso que é a liga, assim, sabe? É o, meu, quase fosse a dica de ouro, assim, sabe? O segredo que ninguém te fala para você conseguir realmente expressar suas emoções, para você realmente conseguir pegar aqueles sentimentos, tal, e transformar em músicas completas, músicas originais, autênticas. Então, galera, vamos agora, ó, até de verdade mesmo. Se você tem algum lugar muito barulhento e tal, até falo pra você, melhor pausar o vídeo, depois você vê, né, em algum lugar mais calmo. Mas de verdade, fica num lugar mais calmo, né? Respira, porque agora eu vou falar coisas mais profundas, falando a real, assim, sabe? Composição é que nem eu falo, não pode ser só mental. Não pode, senão você não vai aprender a compor. Você vai aprender lá umas ferramentas que você não vai saber por que você vai usar no final, sabe? Tipo, então eu acho que tem que ser algo bem realmente, né, profundo, assim, pra gente pensar mesmo sobre isso, entender como é que funciona a composição musical. Ó, então, galera, como eu disse, né, fica então em silêncio, fecha o olho até, tenta só ouvir isso que eu vou falar, porque vai ser, né, uma coisa mais filosófica mesmo. Entendam uma coisa, assim, né? A música, ela é algo muito sutil, né? A gente pode pensar realmente que tudo no universo é vibração, tudo é frequência. E a música trabalha com isso da maneira mais próxima das artes, né? Tanto que alguns filósofos dizem, por exemplo, que a música ela é a última das artes, porque ela não representa nada. Ela não tem nada material que ela representa. E outros, né? Isso daí eu tô falando da Grécia Antiga, assim, né? E depois isso foi se perpetuando, claro, na ideia, na cultura ocidental, né? Nos próximos séculos. Outros dizem não, que é a arte mais alta, né, que tem, porque ela representa algo que só ela consegue representar. Eu não sei se é porque eu sou músico, compositor, mas eu sou mais essa segunda linha aí de filósofos, né? Então, pessoal, o que é música, né? Quando a gente ouve uma música, a gente chora, né? Como eu digo para meus alunos, é difícil. Um filme você até chora pela história e tal, mas é difícil você chorar vendo um quadro, por exemplo, né? Eu nunca chorei vendo um quadro, eu já fui para vários museus bem legais, assim, no mundo inteiro, né? Eu, que nem eu falo, o meu dinheiro que eu ganho, assim, eu gasto indo para viagens, para Índia, fui muitas vezes, meu mestre de música é de lá, para lugares na Europa, museus, lugares para ouvir concertos em salas diferentes. Então eu realmente eu invisto nisso, porque é a minha vida mesmo, né, composição. Então o que eu ganho, realmente eu acho que vale a pena fazer isso e eu vejo que é um crescimento enorme, assim, isso, né? Então a música, quando a gente ouve e chora, por exemplo, ela tá entrando em nós, uma música que está ouvindo, realmente muito profundo, sabe?
é algum lugar que é realmente lá no fundo do coração, que é puro sentimento, é pura emoção, né? Assim, é sentimento, que mais que emoção, é puro sentimento mesmo, sabe? A música. E como você vai compor algo se você não colocar sentimentos? Quando a gente está compondo, independente se a música é instrumental ou com letra, né? Você vai estar passando uma mensagem. E essa mensagem tem que ser muito verdadeira. Mais do que cheia de coisas rebuscadas e complexas, virtuosas, não tem que ser verdadeira. É só você ver que, mesmo entre os caras que são complexos, um Beethoven, por exemplo, uma das músicas mais famosas dele, né, é a quinta, tá, 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 que eu já falei que é desse motivo que ele faz tudo. A nona também, que é linda, né? É simplesíssima essa melodia, né? Esse tema principal da nona sinfonia. Então a gente começa a perceber que a ideia é conseguir passar uma mensagem, né, de maneira verdadeira, de maneira autêntica. Então, pensem comigo assim, a música é algo muito profundo. Então, quando você quer compor alguma coisa, é um sentimento que você quer expressar com música. Eu vou num grupo há muitos anos já, né, do Gurdjieff, que a gente estuda, né, então, leis cósmicas, eu poderia dizer, leis do universo, assim, né, e até tem a ver com Hermes Trismegisto, né, com aquele livro Caibalion, tem algumas coisas a ver, assim, é realmente muito próximo, assim, a ideia que eu estudo. Isso para mim faz, né, faz sentido bastante, assim, essas ideias, para quem conhece. Quem não conhece, vá atrás, né, de você Hermes Trismegisto. O Caibalion é um livro, eu acho muito legal para começar a entender essas leis, assim, do universo, né. Então, o que eu comecei a sentir depois de um tempo que eu faço um exercício, né, há muitos anos, que é tipo uma meditação, assim, um exercício que eu fico calmo, em silêncio, sentindo partes do meu corpo. Eu comecei a perceber que tem um lugar antes da palavra se formar. Então, antes das palavras se formarem, eu comecei a perceber que existe realmente um lugar assim onde uma vontade se forma, onde é puro sentimento, é pura vontade mesmo, pura ação, a gente poderia dizer, né? Então é como eu digo, assim eu explico, né? Sol, por exemplo, a palavra sol, né? No sânscrito antigo era Surya, a gente fala sol, né? Nos Estados Unidos é sun, né? Na Inglaterra, né? Enfim, fala inglês. Então isso é a palavra que, né, representa uma coisa, que é o sol. Então, é isso que eu quero dizer. Antes da palavra existir, tem uma coisa que você quer representar, entendeu? É um nível atrás. E eu comecei a perceber com o tempo que realmente a música, ela vem daí. Ela é uma coisa que ela, né, não existe tradução de música. Se você for pensar, eu tô falando, por exemplo, você pegar uma música japonesa, chinesa e transformar ela em música brasileira. Você vê que não dá assim, não é a letra, óbvio. Eu tô falando a música em si, não vai dar assim, né? Porque a música ela tá antes dessa estrutura da língua e tal. Então, como é que a gente vai conseguir fazer isso? É através desses arquétipos, a gente conseguir expressar esse sentimento. Através dos arquétipos, que eu vou explicar para vocês. Esse é o primeiro passo para depois a gente transformar isso em música. Então, o que são arquétipos, galera? Arquétipos são coisas que estão no inconsciente coletivo, a gente poderia pensar assim. N coisas, de todos os tipos de artes, de ofícios, do que vocês imaginarem. Então, na música, a gente pode pensar que algumas músicas estão dentro de alguns arquétipos. O que eu falo para os meus alunos? Que existe realmente um mundo da música, assim, falando a real. Como Platão dizia lá, o mundo das ideias, né? É um mundo da música e existem fontes de músicas. E essas fontes, elas soltam, assim, se a gente for pensar, elas originam determinados tipos de músicas. Que vão ter a ver com os modos gregos, vão ter a ver com harmonia, com muita coisa, tudo bem. Mas isso é mais pra frente, isso é outro nível, né? É um nível mais da linguagem da música, né? Da escrita musical, assim. Então a gente pensando antes disso ainda, né? A música ela vem de algo muito profundo, como eu estava dizendo, e ela tem estilos, a gente poderia dizer, que são os arquétipos. Eu percebi isso numa música minha, que assim, eu tava ouvindo uma música do Pat Metheny, também, se não conhece, vai atrás, Pat Metheny, né? Pat Metheny, né? O nome assim que escreve com TH. E é um cara do jazz, assim, mais ou menos da década de 80 até hoje, ele tá lançando disco até hoje. Vivo é um dos caras que eu mais piro, se não é o que eu mais piro hoje em dia, assim, o cara é demais, assim. E então uma música dele me inspirou e eu falei, quero fazer uma música que tem essa cara, esse gosto, essa cor, essa sensação, sei lá, esse sentimento. E eu fazendo essa música que eu comecei a fazer, compor, me veio uma outra do Debussy, que é um músico do século, né, 19 pro século 20, é considerado o primeiro músico moderno, né, o Debussy. Ele era pianista e claro que ele fazia músicas de orquestra sensacionais, ele era um dos maiores orquestradores que já existiu, assim. Mas uma música de piano dele, que é a Suite Bergamasque,
né? O primeiro movimento da Suíte Bergamaschi, que até tem aquela Claire de Lune, que é uma música famosa dele. Me veio uma parte dela, uma melodia dela, um motivo dessa música que eu até coloquei nessa minha música no final. E aí também uma parte veio, uma ideia, uma sensação de uma inspiração numa música do Foo Fighters. Né? O Foo Fighters são aqueles caras do rock, né? Então, eu falei, cara, o que tem a ver? E no meio disso minha música também. Aí que me deu, sabe? Que me iluminou mesmo, me deu essa luz. Falei, cara, é tipo arquétipos, assim, são coisas que todas essas músicas têm alguma coisa que é igual. Galera, aí assim, aí qual que era o nome desse arquétipo? Não tem nome, sabe? Arquétipo você não vai conseguir nomear. Mas o que eu trabalho, por exemplo, com meus alunos, no meu curso online também, mas mais ainda na mentoria, que a gente tem vários encontros juntos, né, particulares. Então eu trabalho essa coisa do cara achar o seu som, fazer o seu método de composição. E a gente começa disso, entendendo suas referências, seus arquétipos, os instrumentos que você gosta, os estilos, os músicos, as bandas. E aí a gente vai começar a ver o que eles fazem e a gente vai saber quais ferramentas utilizar. Entendeu? Porque no momento que você se referencia, a música que está fazendo você referencia com outras, você consegue ter arquétipos e já pensar em relação à instrumentação, acordes que a pessoa está usando, né, a melodias, como ele está fazendo a melodia. Então isso é uma das coisas mais importantes, eu faço isso muito com meus alunos também, que é analisar músicas que você gosta. Do jeito que você conseguir analisar. Ah, a melodia, como é que ele faz? Que notas ele faz? Ah, ele acaba aqui nessa nota, depois ele repete a melodia, acaba em outra. Né? Começa a entender essa lógica, assim. Então, pessoal, depois que a gente consegue classificar como um arquétipo, como eu disse, é uma coisa bem subjetiva, mas você vai entender e fazer referências, você já subiu um nível. Pronto, ela não é mais só sentimento, já é uma coisa que, pô, já tá chegando aqui no planeta Terra, assim, essa música que você tá fazendo. E aí, a partir disso, você vai ter que entender, né, aprender as ferramentas, os conceitos e saber qual ferramenta, qual conceito utilizar naquele arquétipo, como eu estava dizendo. Né? E é isso que vai possibilitar tudo isso que ainda está aqui meio sombrio, meio nebuloso, se transformar numa música. E ferramentas são N ferramentas. Desde a forma musical, como construir uma boa melodia, conceitos em geral de composição, né? Essas ideias de desenvolvimento de motivos, harmonizações, instrumentações, tudo que você imagina que vai compor uma música, que vai pegar as frequências, né, sonoras e transformar numa música harmônica, bem feita, assim, né, coerente, que nem eu sempre falo. E aí, claro, você vai ter que ter um ouvido interno organizado para conseguir, né, entender o que está rolando, além de entender dentro da sua cabeça, entender de pessoas que você gosta, o que eles estão fazendo. Isso é saber tirar música de ouvido, é saber em que acorde o cara está usando. Aí a gente estuda também isso, né? A gente estuda percepção musical, né? Que existem programinhas que você baixa gratuitamente, por exemplo, um que chama Ear Master, que eu sempre usei, né, para estudar, eu sempre recomendo para meus alunos, estudar percepção musical. Então, de um sentimento, você classifica como um arquétipo, começa a relacionar com outras coisas que já existiram, com outras bandas, com outros artistas. Aí você já sabe que ferramentas você vai utilizar, porque aquelas pessoas, aqueles tipos de música utilizam mais ou menos aquilo, sabe que instrumentos vai colocar, e com seu ouvido interno bem organizado, bem treinado, você vai conseguir fazer a sua música. É basicamente isso mesmo, sabe? E aí você percebe como não é nada copiando alguém. Você vai ter referências, então você vai fazer sua música de maneira autêntica. Porque você vai entender, pô, se ele fez aquilo e se eu fizer isso na minha? É um jogo de ir compreendendo as coisas, assim. Entendeu? Então, olha, eu acho que é muito importante isso, de verdade mesmo, assim, é muito importante. Eu vou tocar bastante nesse assunto, então, na maratona que a gente vai fazer. E como eu digo com meus alunos, eu sempre estou falando disso. E já põe, então, isso na sua cabeça. O motivo, as técnicas e agora essa ideia do arquétipo, né? Como trazer para fora tudo isso. Beleza, galera? Então a gente vai se falando. Qualquer dúvida é só me mandar aqui no Instagram. Valeu, até mais!